Olá a todos e todas. Hoje a gente vai continuar falando sobre a representação da imagem do indígena. Nós vamos falar sobre essa representação aí no período da Constituinte. Vamos refletir um pouco sobre como é que essa imagem ela é utilizada, esse potencial simbólico da imagem que tem nesse período. E a gente já começa a fazer uma transição para pensar os processos de autorrepresentação. Porque, além de pensar essa imagem no período da Constituinte, a gente vai pensar também em alguns projetos de formação em vídeo que começam a ser realizados entre os povos indígenas, e aí a gente vai ver dois projetos que se realizaram aí entre os indígenas Kayapó, que também tem uma presença muito forte nesse período da Constituinte. Deixa eu só colocar o vídeo aqui. O vídeo é a apresentação para a gente começar. Então, é assim, para a gente falar sobre esse período, essa representação aí, nesse contexto da Constituinte, é muito importante a gente elencar aí alguns elementos desse contexto para a gente pensar essa imagem. Então, se esperava, o movimento indígena, ele esteve muito presente aí nesse processo da Constituinte, e se esperava que a construção da Constituinte ela fosse exclusiva, no sentido de que teria uma participação da sociedade nesse processo. Mas definiu-se que essa Constituição ela seria construída pelos senadores e deputados eleitos em 86. Então, o que o movimento indígena faz? Ele tenta algumas candidaturas, mas ele não consegue eleger ninguém nesse período. Então, a participação que ele tem nesse contexto aí, que é o contexto da Constituinte, é uma participação por pressão mesmo, existe uma pressão muito forte com a presença indígena ali, e a questão das revisões dos textos que vão compor aí o artigo da Constituição, que é o artigo dos índios, né? Essa pressão dos indígenas, ela é muito importante, porque esse capítulo, ele não é dado aos povos indígenas, ele é conquistado, e ele é conquistado em razão dessa pressão forte que se realizou nesse período, né? Então, haviam aí, por exemplo, dois artigos dentro desse capítulo que eram extremamente problemáticos e que o movimento indígena conseguiu retirar esses artigos, né? Um deles, ele mantinha a questão da tutela em relação aos povos indígenas, então, propunha-se a manutenção dessa tutela, os povos indígenas aí conseguiram retirar esse artigo. E o outro artigo, ele era muito complicado também, porque ele propunha que os indígenas que fossem aí aculturados, né, era um termo que se usava na época, não se usa mais hoje, mas para trazer essa ideia de perda de cultura, esses indígenas que estivessem integrados à sociedade, que eles não teriam mais direitos a território, não teriam mais direitos à proteção do Estado. Então, que era muito perigoso, porque, além de tudo, esse artigo, ele não definia quais que seriam essas características que definiriam quem era esse indígena aculturado ou que ainda não era aculturado. Então, não havia nem a definição disso, então tornava-se muito arbitrário essa decisão de quem teria direito a território e quem não teria, né? E também é muito complicado, porque você está definindo aí quem seriam os povos indígenas. Isso não cabe, não é um papel aí do Estado tomar essa decisão, porque existe uma questão também, que é a questão do autorreconhecimento, que tem que ser levada em consideração, né? Não é o Estado que vai dizer quem é indígena ou quem não é. Mas a conquista, então, desse capítulo e a retirada desses artigos, ela se deve, em grande parte, total parte, né, a pressão que esses povos indígenas exerceram, porque se eles não estivessem ali pressionando, muito provavelmente esses artigos teriam passado. Essa pressão e essa presença dos povos indígenas, ela foi uma presença que a imagem desses indígenas, ela tem uma atenção midiática tanto na mídia nacional quanto na mídia internacional. Então, você tem aí uma presença muito forte dessa imagem circulando, essa sociedade brasileira aí que desconhecia esses indígenas, ela começa a perceber que esses indígenas existem, porque essa imagem, ela começa a se fazer presente, né? Então, isso é um processo muito importante, essa pressão e essa presença
da imagem desses indígenas, né? Aqui a gente tem um fotograma do filme Índio Cidadão. Esse filme é do Rodrigo Siqueira, ele está disponível no YouTube para quem quiser dar uma olhada, e ele traz justamente algumas cenas, né? Traz essa presença indígena nesse processo aí de votação e nesse processo de construção do capítulo dos índios, né? Então aqui a gente tem uma fala do Raoni com a imprensa, né? Que marca e ilustra essa questão que eu estava falando de como essa presença indígena ela estava bastante nos jornais, na imprensa escrita, e na mídia internacional. Existe uma marcação aqui dessa presença nesse período, né? E é uma imagem que é colocada aqui, principalmente aí pelos indígenas Kayapó, você tem essa construção dessa imagem do indígena como um guerreiro, né? Você tem, esses indígenas estão aí com as indumentárias próprias do seu povo, né? E tem uma marcação nessa ideia de guerreiro. Outra imagem que a gente vê nesse processo dos indígenas Kayapó, que além de realizarem aí um processo de pagelança no plenário, colocam um cocar no Ulisses Guimarães, que era o presidente da comissão, né? Então, são atos simbólicos que são construídos aí nesse período e tem um papel muito importante. Outro ato simbólico que não dá para a gente deixar de falar, eu só esqueci de falar que essa fotografia aqui, ela foi retirada do site do ISA, tem uma reportagem lá que está falando sobre a questão da Constituição, então quem quiser dar uma olhada lá, pode verificar também. Essa daqui, esse fotograma, que também é tirado do Índio Cidadão, ela vai trazer um outro ato simbólico que foi muito importante nesse período, né? Que é a fala que o Krenak ele faz no plenário, né? Então, o Krenak ele é uma liderança indígena, ele estava à frente da UNE nesse período, ele teve um papel muito importante aí nesse momento de construção da Constituição, ele é uma liderança indígena muito importante hoje também, acredito que muita gente deva conhecer aí, tá rolando nesse período muitas lives aí com o Ailton Krenak, os livros que ele vem lançando agora nesse contexto de pandemia. E nesse momento, essa fala do Krenak ela é muito importante, que há até uma performance, é um ato simbólico nessa fala, porque ao mesmo tempo em que ele faz a fala, ele está vestido conforme as normas da casa, mas ao mesmo tempo também ele pinta seu rosto de preto, ele se pinta de luto para marcar e chamar atenção a esse esquecimento em relação aos povos indígenas, né? A essas violências que vêm se perpetrando aí em relação aos povos indígenas há muito tempo e que são esquecidas, que não são consideradas, né? Então ele vem chamar atenção para essa presença indígena. Então esse é um ato simbólico muito importante. Outra imagem que traz aí uma ideia para a gente ter desse processo é como os indígenas eles estavam acompanhando o processo da votação em massa, assim, então eles acompanharam, fizeram vigílias antes do processo da votação, eles acompanharam algumas falas. A pressão desses povos indígenas aí, não é só uma etnia, a gente tinha várias etnias aí, ela foi muito forte nesse processo, né? Então essa aqui é uma fotografia que está disponível lá no arquivo do Senado, desse processo aí da Constituinte, e que traz, né, a presença desses povos aí nesses espaços, né, e foi o que permitiu que eles conquistassem aí esse capítulo, que é o capítulo dos índios, né. Além desse uso da imagem aí, que a gente percebe que é uma construção, né, a gente sabe que a imagem ela é uma construção, e essa imagem principalmente aí se a gente pensar a partir dos indígenas Kayapó, essa marcação desses sinais diacríticos, né, essa marcação desse indígena como um guerreiro, ela tem um papel muito importante, e a gente tem que pensar também o que estava acontecendo com esses povos, como é que eles estavam lidando com a imagem nesse período. Porque os Kayapó, em 85, eles começam a realizar já um projeto de formação em vídeo, né, que é o projeto Mecaron Pojoy, ele que cria imagens, até nem sei se eu falei bem certinho.
mas na tradução é ele que cria imagens. Então, é um projeto que foi realizado entre os indígenas Kayapó, é um projeto de formação para o uso do vídeo mesmo. Os Kayapó queriam aprender a utilizar essa imagem, eles já vinham passando por processos de que se gravavam documentários entre eles, e aí eles gostariam de ter o controle dessas imagens, aprender a produzir essas imagens. Então, a gente tem a realização desse projeto. É um projeto que ele foi coordenado por 2 antropólogos e uma cineasta. E aí a Mônica Feitosa, que é a cineasta, ela vai refletir sobre esse processo de essa construção e como que se deram essas oficinas entre os Kayapó. Então, ela vai falar que o que ela percebe da forma como eles estão utilizando a imagem, e aqui, quando a gente começa já a pensar autorrepresentação, a gente já está começando esse processo de construção da autorrepresentação, a gente percebe que não é uma discussão mais só em relação ao que se mostra na tela. Ela demanda muito pensar os processos de construção dessa imagem. Como é que esses indígenas estão construindo essa imagem, né? Então, o que ela percebe nessa oficina que ela realiza entre os Kayapó é que essa imagem, ela tem uma função, que é uma função de guardar a memória, né? Então, esses Kayapó, eles estão gravando cantos, gravando rituais, gravando festas, mas aí a própria ideia de guardar a memória não é guardar e deixar guardada e não por um bom tempo, assim. É guardar, está implícito nele reproduzir várias vezes, né? Então, essa ideia de guardar implica uma reprodução contínua. E também já havia nessa época uma rede de comunicação via rádio entre as aldeias Kayapó. E aí o vídeo ele vai expandir essa rede, né? E ele também vai desempenhar esse papel aí de documento, né? Esses indígenas Kayapó, eles começam a utilizar o vídeo para gravar as promessas que os brancos fazem, porque os brancos não se pode considerar muito a sua oralidade, já que eles não cumprem muito suas promessas. Então, eles começam a gravar essas reuniões, né? Então, começam a usar essa imagem aí como um documento. Muito similar também ao que a gente vê a questão do indígena, o Mário Juruna, né? O Mário Juruna, ele também tinha um gravador, que aí ele gravava as falas de vários políticos, também nesse sentido de documento, já que para os brancos a oralidade parece não ter muita efetividade, né? Então foi um projeto de curta duração, ele durou aí 45 dias, mas foi um projeto importante para aprender esse uso da imagem. Os Kayapó, eles deram continuidade a esse processo de aprender a trabalhar com o vídeo, mesmo depois desse projeto. Então, teve a produção de um documentário, Uma Aldeia Kayapó, e como eles pediram como contrapartida dessa produção os equipamentos para que eles pudessem continuar aí produzindo suas próprias imagens, né? E mais tarde, em 1990, esse Opojoy, ele foi em 85. E aí, em 90, tem um outro projeto de vídeo com os Kayapó, e aí esse projeto, ele é coordenado pelo antropólogo norte-americano Terence Turner. O primeiro projeto foram de antropólogos e a cineasta brasileira, né? Esse segundo é com o Turner, que é um antropólogo norte-americano. Então, esse projeto ele surge a partir de uma demanda dos próprios Kayapó. Eles já sabiam utilizar esses aparelhos, mas eles gostariam de dominar o processo de edição, que eles ainda não tinham um domínio, e também ter condições de realizar o armazenamento do que eles estavam produzindo, porque eles estavam perdendo muitos materiais, assim, justamente porque eles não tinham os lugares adequados para armazenar esse material. Então, eram essas as demandas que os Kayapó colocaram para o Turner. Então, ele começa a desenvolver esse projeto entre eles, né? Aí você tem uma ênfase também nesse processo de edição das imagens. E o que o Turner destaca nessa experiência aí de vídeo com os Kayapó, também é essa ideia de documento, desse vídeo servir aí como um documento das falas
desses não indígenas, né, das falas dos brancos, mas também ele vai trazer e destacar essa percepção de que o processo de produção e a edição, eles se tornam mais importantes para os Kayapó do que o próprio resultado, no sentido de que é nesses processos que ele percebe reprodução dessa forma, desse modo de ser Kayapó. Então é importante a gente pensar, ao lado do resultado, esse processo de produção das imagens, né? Então, o que o Turner vai falar? Ele destaca como esse vídeo, a produção, o processo de gravação, que ele performa uma realidade. Então, gravar é performar uma realidade. Em que sentido? Ele vai trazer aí uma experiência que os Kayapó tiveram com a hidrelétrica, com a construção de uma hidrelétrica, uma represa hidrelétrica no Xingu. Eles estavam se opondo à construção dessa hidrelétrica. Deixa eu colocar aqui a imagem. Aqui. E aí foi realizado um comício, né? Um comício em Altamira. E aí os chefes da Eletronorte, eles vieram nessa reunião. Então, tinham representantes políticos, tinha aí os engenheiros da Eletronorte, as lideranças indígenas. Nessa reunião, porque eles estavam para discutir essas questões da construção dessa represa, que os Kayapó não concordavam com ela, né? E aí o que acontece nesse processo? Além de gravar como um documento essa reunião, gravar a fala do chefe da Eletronorte, gravar a fala dos políticos que participaram aí desse comício, também os Kayapó, eles constroem um evento a ser gravado. Por quê? Porque essa imagem do indígena com a câmera, ela chama tanta atenção da imprensa, que esse processo de gravar o não indígena, ele se torna um evento. Essa imagem dos Kayapó com a câmera, essa ideia do indígena high-tech, ela vai aí circular o mundo, ela se torna capas de revistas, né? Então, há uma construção desse evento. Gravar, nesse caso, construiu um evento a ser gravado por essa mídia, tanto nacional quanto internacional. Esse aqui é um fotograma retirado do filme Kayapó to the Force. Ele está disponível no YouTube, e ele vai trazer justamente esse processo aí dos Kayapó e essa discussão em relação à construção dessa hidrelétrica aí no Rio Xingu. Então, para a gente fechar essa discussão sobre a representação nesse contexto aí, que é o contexto da Constituinte, o que a gente percebe? A gente chamou atenção nos outros dois módulos para o perigo de pensar o indígena a partir de uma categoria identitária, né? Como ela fixava, como ela reduzia, como ela era perigosa para os indígenas. Mas aqui, essa discussão feita a partir dessas imagens, nesse contexto da Constituinte, ela mostra também como essa identidade, ela é estratégica. Ela tem um valor estratégico em alguns momentos, né? Então, a gente percebe aqui essa construção desse indígena, né? Esse indígena Kayapó enquanto guerreiro, e esse guerreiro high-tech, né? Então, existem marcações aqui, existem marcações diacríticas, mas também já existem variações, né? Porque você vai mostrar que esse indígena ele também domina a tecnologia, mas parte dessa ideia de marcar essa presença do indígena, e por vezes, para marcar essa presença do indígena, esse indígena ele precisa corresponder ao ideal que a sociedade constrói sobre os indígenas, né? Então existe isso, e por isso que a identidade é estratégica em alguns momentos, né? A discussão que a gente vem fazendo sobre como a imagem ela não é um reflexo da realidade a partir do Stuart Hall, a imagem ela é uma construção, os Kayapó, eles constroem eventos a serem gravados, eles interferem
nessas imagens que eles querem que circulem sobre eles, porque você tem um processo em que a imagem que circula sobre eles é uma imagem produzida pelo não indígena, né? Então, existe uma interferência até mesmo nessa imagem, na forma como você vai se apresentar para ela, mas também já há um processo de busca pela construção de sua própria imagem e pela construção desses eventos também que vão gerar essas imagens. Então é isso, que a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente tinha para falar sobre esse processo da representação da imagem aí nesse período da Constituinte, né? Ele traz vários elementos que geram muitas discussões, assim, interessantes da gente pensar. Mas no nosso próximo módulo, a gente vai discutir um pouco mais sobre autorrepresentação. Então, a gente pensou aqui 2 oficinas de formação entre os povos indígenas, né? E aí a gente vai pensar agora sobre uma oficina específica, que ela é realizada em Mato Grosso do Sul, e ela tem o diferencial de ser realizada já pelos próprios indígenas, né? Então, não é só produzir as imagens sobre si mesmo, mas era ensinar os indígenas, são os próprios indígenas que estão ensinando a produzir essas imagens, né? E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre esse contexto aí, dessa autorrepresentação na contemporaneidade, então, a partir de um caso específico, que é o caso da Ascuri, de Mato Grosso do Sul. Então, é isso. Obrigado a todos aí que acompanharam esse módulo, e até o próximo.